Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você! Galera, e essa histeria que houve com o Bradesco essa semana? O que vocês acharam disso? É motivo pra tanto ou não é? Várias semanas a gente tá passando por vários episódios de histeria com o mercado financeiro. E eu acho interessante porque todos os canais pegam falando, vai quebrar, vai falir, é prejuízo, vendam suas ações. Pra que tudo isso? Hoje nesse vídeo eu vou trazer um pouco dos resultados de Bradesco, da leitura que eu faço e vou mostrar para vocês uma operação que eu montei com uma expectativa de lucro bastante grande e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, o que eu montei, por quê, vamos trazer todo esse contexto. Bom, galera, inicio aqui minhas palavras, inicio esse vídeo com a frase, abre aspas, a hora de comprar é quando há sangue nas ruas, fecha aspas. Essa frase, ela foi creditada a Barão de Rothschild e ela diz muito sobre esse momento. E a hora que a gente tem que aproveitar o momento para investir é quando está todo mundo vendendo. E não só Barão de Rothschild, se ele mesmo for o autor dessa frase, fala isso. Vários investidores grandes têm o mesmo conceito. Peter Lynch, Warren Buffett, o próprio Luiz Barsi, um investidor brasileiro. Desde que você escolha bons ativos, boas empresas, empresas sólidas que tenham perspectivas para o futuro. Então você vai pegar esse momento de baixa para poder realizar o aporte. E acho que 2 ou 3 meses atrás a gente teve a questão do follow-on da IRBR, não que ela seja uma empresa boa ou ruim, mas aí a galera vendeu, desesperou, virou aquele negócio. Realmente a IRBR está passando por um momento muito difícil, já desde 2020, não sei se vai se recuperar, mas aí agora a gente viu com Americanas, outra empresa também problemática, uma empresa que, se você olhar os resultados dela, praticamente ela está dando prejuízo desde 2011, né? A galera também vendeu, a empresa despencou de uma forma que eu nunca tinha visto, né? No meu pouco tempo de investimento, de R$ 12 que ela estava, ela foi para 2, isso em 1 ou 2 dias. E agora, essa semana, a gente viu isso aí com o Bradesco. O Bradesco despencou no pregão de ontem, chegou a cair quase 9%. Eu acho, depois a gente vai conferir aqui no Profit, eu acho que ela fechou com cerca de 8%. E assim, quando eu vi o que aconteceu, eu me fiz essa pergunta, pô, será que é para tanto? A galera tá desesperada. E tipo assim, o pessoal não para analisar a empresa, não para pensar no que tá acontecendo. Eu percebo que na mentalidade das pessoas, as empresas que elas investem, as ações que elas investem, elas querem olhar para o gráfico e ver o gráfico só subindo. E não é assim que funciona. Existe momentos corretivos, existem resultados ruins, a empresa ela não vai ter resultado bom a vida inteira. Vai ocorrer momentos que vai ter resultados ruins, como vai ocorrer momentos que vão ter resultados excepcionais. Isso aí faz parte de qualquer ciclo econômico, faz parte de qualquer exercício social das empresas, entendeu? Então o pessoal tem que prestar atenção nisso aí para não ficar cometendo sardinhagem, vamos falar assim, né? Vai ficar aí a vida inteira comprando topo, vendendo fundo, comprando topo, vendendo fundo. Se você é acionista da empresa, antes de você tomar qualquer decisão, dá uma estudada nos relatórios, vê o que está acontecendo, se intere do que está acontecendo, porque o que a gente vê aqui no YouTube e o que a gente vê na mídia, galera, é histerismo, é histerismo. Isso aí promove giro de carteira, isso aí vai promover prejuízo de muitos e lucros de alguns, porque vocês podem ter certeza que tem gente que está se aproveitando dessa queda de Bradesco. Pô, vamos parar e fazer um overview aqui da empresa. É um dos 4 bancões do Brasil. Esse vídeo, galera, ele não tem conflito de interesse. Eu não sou acionista do Bradesco, apesar de ter acabado de montar uma operação dela no banco, né? Eu não estou recomendando compra ou venda. O que eu quero trazer aqui para vocês é um contexto da empresa e passar a minha opinião. Aí cabe a vocês realizarem os estudos, realizarem as análises. Voltando aqui, Bradesco é um dos 4 bancões que nós temos no Brasil hoje. Junto com ele, a gente tem Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. São os 4 bancões. Qual que é a característica desses bancões? Eles têm uma característica muito importante que é a resiliência à crise. Quando a gente pega o histórico passado, óbvio que
Rendimentos passados não significam lucros futuros, né? O velho chavão. Mas quando a gente pega o histórico passado desses bancos, a gente percebe que eles passaram por diversos momentos de crise. Bradesco mesmo, eu vou mostrar para vocês, a gente tem dados gráficos dele desde 95. De 95 para cá, a gente teve a bolha.com nos anos 2000, a gente teve a crise do subprime em 2008, a gente teve a crise dos Estados Unidos em 2011, que eu não lembro qual que é o nome da crise que teve lá, a gente teve a nossa crise, que foi uma das maiores aí em termos de desvalorização de ativos, escândalos políticos e toda aquela história que foi ali no ano de 2015, 2016, culminando com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Depois a gente teve o Covid, o Corona Crash, que afetou mundialmente. E agora, em 2022, 2023, a gente está tendo uma crise política muito grande. E no ano de 2023, não só Bradesco, como diversas outras empresas, elas foram afetadas pelo caso Americanas, tá? Mas não foi só Americanas que refletiu o desempenho de Bradesco, como a gente vai ver aqui. Teve outros fatores. Só que assim, vocês têm que pegar o ativo e olhar a resiliência que ele tem para passar essas crises e saber aproveitar essas oportunidades que acontecem. Porque quando que você vai comprar Bradesco a R$ 12, 12,50, que foi o que ela chegou na sexta-feira, uma empresa que tem um valor de mercado de 154 bilhões de reais. Então, assim, é um negócio que não entra na minha cabeça, eu não sei como que as pessoas, elas se sujeitam, elas se permitem todo esse medo, sabe? Me desculpa, mas eu já falei isso, torno a repetir, infelizmente, se você está esperando o mercado que ele cresça em linha reta, que ele cresça numa constância, que você só veja lucro após lucro, você está no lugar errado. Você tem que ir para a renda fixa, porque a renda fixa vai ser assim. E não é errado você estar na renda fixa e preferir do que a renda variável. A cachorrada. Aqui em casa parece um canil, né? Mas voltando. É questão de estratégia, entendeu? Só que você tem que ver o seu apetite a risco, porque talvez você está dando tiro no lugar errado. Se você se deixa influenciar por essas notícias, se você se deixa influenciar por essas opiniões, você tem que pensar realmente se a renda variável é para você. Porque senão você vai ficar comprando o topo e vendendo fundo. A galera só quer comprar o ativo quando ele embala num ciclo de alta, que a gente já perdeu a oportunidade de comprar ele barato lá embaixo. Então tem que mudar essa mentalidade. Eu acho muito legal quando a gente começa a observar as leituras, já falei isso também, desses investidores antigos, eles trazem muito esse mindset de você aproveitar as quedas para poder entrar nos ativos. Com certeza, numa carteira que você tem um portfólio grande, por mais que você entre em diversas empresas boas, algumas ruins, elas vão quebrar inevitavelmente, isso aí faz parte. Agora, no cenário macro, pegando toda aquela galera, todo aquele portfólio que está ali, a gente vai ter muitos bons resultados, e é isso aí que vai fazer a diferença. A renda fixa, ela proporciona rentabilidade, ela proporciona lucro. Só que a renda variável, ela proporciona explosão, ela proporciona ganho de capital. E é o que faz diferença para a gente, principalmente os pequenos investidores que não têm grandes quantias de dinheiro para estar investindo aí e ficando só com a renda fixa. A gente precisa, vamos colocar assim, uma alavancagem natural do capital. E é isso que a gente busca na renda variável, tá? Então vamos passar aqui para os resultados. Eu fiz umas anotações também e eu vou conversando com vocês e mostrando. Esses resultados que eu vou mostrar, pessoal, eu vou fazer uma leitura muito superficial, até mesmo porque senão o vídeo fica gigantesco e a questão de você ler um resultado, de você ler um relatório, isso aí é uma arte, tá? É uma arte que a gente desenvolve com o tempo. De forma alguma eu sou perito nessa arte, eu sou mestre nessa arte. É uma coisa que eu tenho me esforçado em fazer as leituras e a gente só aprende fazendo isso, esse trabalho que eu estou fazendo e estou trazendo aqui para vocês de forma simplificada, beleza? Eu sempre falo isso nos vídeos. Qual que é o melhor lugar para a gente buscar informação? É no próprio site da empresa. Então você vai lá no Google, digita lá Bradesco RI e a gente vai chegar aqui no site que é voltado para a relação com os investidores. Eu chego, vou procurar aqui informações de mercado, central de resultados. Na central de resultados a gente vai achar todas as informações referentes aos resultados passados, seja do ano de 2022, que foi o ano que acabou de encerrar o exercício social, e de diversos anos anteriores. Eu comecei aqui ouvindo a teleconferência, que ela foi apresentada pelo senhor Carlos Firetti,
que é o diretor de relações com os investidores. O Carlos Firetti, ele pegou a apresentação, que foi essa apresentação aqui, da teleconferência, e fez a explicação dela. Depois, no final, tem perguntas muito técnicas, né, que eu desconheço, assim, totalmente os termos que o pessoal usa aqui ali. A gente tem grandes instituições sendo representadas por profissionais extremamente competentes e de amplo conhecimento, então fica bem difícil assim, mas cara, você vai assistindo, vai escutando, vai tentando pegar, escuta um termo aqui, procura ali na internet, parecendo um iê, iu, e é assim que a gente vai aprendendo, entendeu? Aí eu fui escutando ali, fui fazendo umas anotações, que aí eu vou fazer a minha leitura agora do relatório, baseado no que ele falou, para mostrar para vocês. Eu peguei aqui a apresentação, a gente tem os resultados do quarto trimestre, ele fala aqui uma mensagem inicial que foi exatamente o que o Carlos Firetti ele falou na teleconferência que foi apresentada. Os principais pontos que atingiram em cheio os resultados de Bradesco no quarto trimestre de 2022 foi a provisão para devedores duvidosos, né, que é o tal do PDD, que seria eles pegam o resultado do lucro líquido e extrai aquele resultado porque é um resultado que eles não vão receber. Então eles, como se fosse um aprovisionamento, ele não vai entrar no resultado contábil da empresa, tá? Na parte de lucro. Então ele é sacado daquilo ali e, nesse caso aqui, impactado demais por Americanas. Eu percebi que nos resultados inteiros que foi apresentado, a todo momento ele citava Americanas. Parece que o resultado da empresa foi 100% culpa da Americanas. Não foi, é óbvio que não foi. Só que teve um impacto muito grande. Eu acho que, não sei, né? Mas eles quiseram colocar muito essa culpa na Americanas dos resultados, e em diversos pontos a gente vê que mesmo sem o resultado de Americanas, o resultado de Bradesco não ia ser um resultado bom, tá certo? Teve um problema aqui de ALM, né? Que foi aqui o Asset and Liability Management, que seria gestão de ativos e passivos. Deixa eu pegar a minha anotação aqui, que fica mais fácil para eu ler. O que significa isso? Esse ALM, Asset and Liability Management. Eu ainda vou ficar bom no inglês. Seria o casamento entre ativos e passivos. Imagine um banco no final ali de 2020, início de 2021, que a gente estava com uma Selic de 2% ao ano. Esse banco, ele pega e começa a emitir títulos, não só o Bradesco, qualquer outro banco. Ele emite CDBs, ele emite LCIs, ele emite LCAs e diversos outros títulos aí para poder fazer captação de recurso. E muitos desses títulos, eles são títulos pós-fixados, ou seja, eles são atrelados ao CDI, que acaba acompanhando junto a taxa Selic, ok? Então ele está emitindo uma dívida, né? Ela vai ser comprada por investidores e ele vai ter um passivo que é pagar esses investidores. E esse pagamento é feito de forma pós-fixada. Esse é um ponto. Na contraparte, ele está emprestando dinheiro. Aí ele é o credor agora. Ele vai estar emprestando dinheiro para pessoas ali que querem construir, qualquer coisa, né? E ele faz um contrato ali que ele recebe uma taxa pré-fixada. Perceba o problema. De 2022, de 2021 para frente, né? Até hoje, 2023, agora a gente está mantendo a taxa Selic, a gente teve uma alta muito forte da taxa Selic nesse intervalo de tempo. A gente saiu de 2%, está em 13,65%. Agora você imagina para o banco que fez um empréstimo pré-fixado e estava devendo aí para esses investidores uma taxa pós-fixada. Acaba que dá esse descasamento de ativos e passivos, né? E o ALM ele vem para resolver isso, que ele faz a proteção do passivo através da alocação em títulos públicos. Aí é um sistema de gerenciamento do banco, não vamos entrar nesse mérito, mas eu queria explicar para vocês o que era esse ALM de forma bem simplificada. Continuando aqui, um outro ponto que o Bradesco afirmou que afetou bastante os resultados foi a questão da inadimplência, que por mais que no ciclo macro ela estava menor do que valores anteriores, mas ela aumentou muito agora no quarto trimestre de 2022. Então a gente teve aí a questão do PDD, a questão do ALM e a questão da inadimplência que influenciaram de forma negativa os resultados.
a gente tem aqui as informações selecionadas, né? Praticamente os resultados deles condensados aqui numa informação única. O lucro recorrente foi de 20 bilhões, 20,7 bilhões, esse lucro anual. Ele foi 21% menor do que o ano de 2021. E ele coloca aqui, ó, se não fosse Americanas, eles teriam um lucro de 23 bi. De qualquer forma, seria menor do que 2021, que foi cerca de 26 bilhões. Eu já entro nesse ponto aqui. Porra, a galera desesperada, o pessoal focou nisso aqui, ó. 21% menor. Caralho, meu irmão, o banco teve 20 bilhões de lucro e o pessoal tá vendo 21% menor. Eu não consigo entender isso aqui. Porque chega o Nubank, faz um IPO na Bolsa Americana, vai todo mundo, investe, vira aquela correria atrás do Nubank. O banco que só deu prejuízo 2018, 2019, 2020, fez o IPO, todo mundo investindo. Aí você chega num banco, num bancão, Bradesco, com 20 bi de lucro, e o pessoal foca no 21% menor. Beleza. A carteira expandida dele teve um aumento de 9,8%, a margem com os clientes um aumento de 22%, foi 67 bilhões. É o dinheiro que o Bradesco ele movimenta com os clientes, né? Tem um spread, ele vai emprestar tanto e vai receber a tanto. Então teve aí essa margem de 67 bilhões. Seguros e previdência subiu muito, 14,8 bilhões, um aumento de 28%. As despesas operacionais também subiram, foram de 49 bilhões, um aumento de 4,7% em relação a 2021. No próprio relatório de Bradesco, ele cita que, apesar do aumento, ela foi menor do que a inflação. Ele teve um aumento das despesas, mas não acompanhou a inflação. A PDD expandida, que foi gigantesca, ela foi de 32 bilhões, um aumento de 114% em relação a 2021. Se não fosse Americanas, seria de 27 bi, iria aumentar também, não 114%. Porém, a gente tem um aprovisionado aqui de Americanas de quase 5 bilhões. Se vocês procurarem imagem no Google aí, colocar lá credores, lojas americanas, vai aparecer diversas instituições financeiras que são credores de lojas americanas, que Americanas deve dinheiro por causa daquela questão do risco sacado, que foi a problemática que saiu aí no início do ano de Americanas. O Banco Bradesco é credor de quase 5 bilhões de risco sacado, são 4,9 bilhões de reais. O índice de Basileia caiu um pouco, foi 1,3 pontos percentuais de queda, ele está em 12,4. O Banco Central ele exige um índice de Basileia de 11% para as instituições financeiras. O que significa isso? Ela é a porcentagem de capital próprio que o banco está movimentando. A cada 100 reais que o banco empresta, nesse caso aqui, R$ 12,40 é capital próprio do banco. Os outros 87,60 são de investidores, de correntistas, de diversas fontes, tá? Mas 12% é do banco. Quanto maior o índice de Basileia, mais o banco está trabalhando com recursos próprios, né? O Banco Central exige no mínimo 11%. Aí aqui a gente tem a parte do desempenho operacional, ele fala aqui as características da carteira expandida, né? Aumentou 12% pessoas físicas, 9% empresas. Aqui ele fala de onde que está vindo esses recursos. A gente tem de pessoas físicas, crédito consignado, cartão de crédito, crédito pessoal, CDC, financiamento imobiliário, a parte aqui de pessoas jurídicas, provisão para risco de crédito, que é o PDD, que aumentou muito por causa de lojas americanas. Aqui a gente tem um PDD de 2022 de 27 bilhões, considerando Americanas, 32 bilhões, que foi o que foi falado ali no início. A todo momento ele destaca aqui no relatório essa parte pontilhada, seria o que aconteceria se não tivesse Americanas, né? Então, despesa expandida, a gente tem aqui PDD expandido em vermelho, PDD cliente segmento atacado, ele não fala lojas americanas nos resultados, ele chama de cliente segmento atacado, e a PDD expandida. A parte de inadimplência, a gente percebe aqui, ó, micro, pequenas e médias empresas, pessoas físicas, grandes empresas. Desde dezembro de 2001, esses três segmentos eles tiveram aumento, saindo de 2,8%, 3,2%, culminando aqui 4,3%, 5,3% e 5,5%, respectivamente, aí para esses três setores. No total, que é essa parte inferior, a gente percebe que permanece abaixo dos ciclos anteriores.
realmente, tomando como base aqui o cenário maior, né? Comparando aqui com os ciclos anteriores, ela está menor apesar de ter subido. Baseado nesse aumento de inadimplência, uma medida que o banco toma, a parte de gerenciamento de risco dele, ele começa a diminuir a taxa de aprovação. E a gente percebe isso aqui, de dezembro de 2021 até dezembro de 2022, a taxa de aprovação ela diminuiu, né, para tentar fazer frente a essa questão da inadimplência. Aqui a gente traz a provisão de devedores duvidosos. Eu tenho aqui de 2022 e eu já tenho aqui uma projeção para 2023. Ele fez uma projeção muito maior do que houve em 2022. Ele está prevendo aqui 38 bilhões de PDD para 2023, desculpe. O Carlos Firetti, diretor de relações com investidores, ele explicou lá que apesar desse número estar alto, eles esperam uma redução aí gradual de 2023 para frente. Eu achei bem interessante que o banco ele colocou projeções e expectativas muito abaixo do que tinha antes para 2022, 2021. E eu achei bacana porque ele está indo com o pé no chão. Se ele tiver um resultado positivo acima dessas expectativas, o mercado vai enxergar muito aí. Então eu acredito que houve muito bom senso ali pela parte dos gestores para projetarem essas expectativas e essas projeções projetar projeções, né, para 2023, colocando valores altos. Seria mais ou menos a mentalidade que eu penso aqui no canal, né? A gente sempre está procurando errar para mais, tentando pensar no pior cenário. Aqui ele fala da margem financeira, né? Que aumentou a margem para clientes. A gente tem aqui, ó, 2022 foi 67 bilhões. Em comparação com 2021, teve um aumento de 28%, de 22%. 2022 vezes 2021. Aqui a gente tem a variação. Esse ponto aqui foi aquela parte interessante que eu falei da LM, da gestão dos ativos e passivos. Percebam aqui, ó, desde janeiro de 2010 a gente tinha uma taxa Selic, tem um ciclo de juros normal de mercado, sobe e desce da taxa. Só que olha a inclinação aqui da elevação dos juros a partir de 2013 até o topo aqui, que foi pós-impeachment, e depois a gente teve uma grande recuada até o Corona Crash. E olha como que foi essa inclinação de janeiro de 2021 para frente. Acertou em cheio aqui a questão do ALM, né, baseado ali naquela parte que eu falei do descasamento de passivos e ativos. A parte aqui de receitas, a gente teve as receitas totais aumentando, a gente teve rendas com cartões aumentando, administração e consórcios aumentando. E quando você olha aqui a parte de receitas do banco, são 3,8 bilhões de cartão, 1,9 de conta corrente, administração de fundo 768 milhões, tal. Eu sei, vai culminar aqui nas receitas e serviços com 9,2 bilhões. E aqui a gente diferencia a questão das fintechs, que tem uma ótima proposta para os correntistas de ter aquele banco que você não paga manutenção, que os serviços são todos grátis. Só que aqui é o que diferencia o bancão, é aqui onde o bancão engorda e faz gordura. As despesas operacionais, conforme foi falado no início do vídeo, elas aumentaram, porém o aumento ele foi inferior à taxa de inflação. A gente tem uma taxa de inflação aqui em vermelho, teve um pico de 10% em 2021, agora está em 5,8% em 2022. E as despesas elas estavam negativas em 2020, subindo agora para 4,7%, conforme foi falado, abaixo aqui da inflação. Na parte de seguro e previdência, o banco também teve um crescimento muito grande nessa parte aí, teve um resultado muito bom. Aqui a gente tem os resultados das operações comparando o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2022, 21% de aumento, comparando 21 com 22, 28% de aumento entre resultado financeiro e operacional dessa parte de seguros. Por mais que o número de sinistros a gente percebe aqui embaixo que eles aumentaram. Aqui a questão do índice de Basileia, que ele foi caindo, a parte da carteira do banco, otimização da presença física e do custo de servir. Percebe-se aqui que o correntista do Bradesco ele vem aumentando de 2018 até 2022, um aumento aí considerável. E os correntistas digitais da mesma forma. O banco ele está tendo uma expansão muito grande nessa parte digital, tá, galera? A gente saiu de 56% para digital para 71%
em 2022. Esse aqui é o guidance do Bradesco. O guidance ele nada mais é do que as expectativas e as projeções que eles fazem para o ano seguinte. O guidance de 2022, que foi divulgado anteriormente, ele tinha uma carteira expandida de 10% a 14%, eles conseguiram realizar 9,8%. Não chegou no guidance aí prometido, mas foi quase. Margem com clientes de 18% a 22%, conseguiram 22%. Receita de prestação de serviço entre 4 e 8, conseguiram 4,7%. Despesas operacionais entre 1 e 5 foram 4,7%. Resultado das operações de seguro era de 18 a 23, conseguiram 28%, bem superior. E a PDD expandida, que era de 25 a 27 bi, foi de 32 bilhões. Retirando lojas americanas, cai para 27 bilhões, ficaria dentro do guidance. A gente percebe aqui no guidance em 2023 como que está mais modesto os resultados, né? De 2022, de 10 a 14, por exemplo, da carteira de crédito, ele caiu entre 6,5 e 9,5. O PDD aumentou bastante também. Eles elevaram o PDD. O resultado das operações com seguros, eles consideraram uma redução. Eu acredito que o banco ele vai fazer todo um ajuste para melhorar a eficiência e buscar melhorar esses resultados. Apesar dos resultados serem modestos, eu visualizo, particularmente, a opinião minha, que vão ter resultados bem melhores. O banco ele está buscando um ROI de 18%. O ROI esse ano, esse final aí, caiu para, eu acho que foi 13%. Eu não sei se ele vai falar essa informação aqui. Então tá aqui, ó. O ROI acumulado em 2020 era 14,8%, 2021 conseguiram 18% de ROI e agora caiu para 13,1%. De acordo com Carlos Firetti, eles informaram que vão trabalhar para buscar esse ROI de 18% novamente, esse Return on Equity. Passando aqui para esse Press Release, que ele basicamente ele vai ter aquelas mesmas informações, só que com uma outra cara. Teve uns pontos aqui que eu achei interessante. Na parte digital, o Bradesco, ó, eu vou destacar aqui para vocês. Em janeiro de 2023, concluiu a primeira operação piloto de tokenização de um ativo financeiro, com a emissão de uma cédula de crédito bancário no valor de 10 milhões. Foi a primeira transação de tokenização do mercado financeiro dentro do ambiente regulatório do Banco Central, sendo uma operação de caráter inovador ao transformar ativos físicos tradicionais em ativos digitais. A gente já percebe aí a questão das criptomoedas, dos tokens, fazendo parte dos bancos e sendo implementada já pelo Bradesco. Eu achei muito bacana isso aqui. Teve um resultado muito grande dessa parte digital do Bradesco, galera. O documento ele é muito grande, ele tem muito detalhe. Vale a pena vocês lerem pelo menos esse press release e ver essa apresentação de resultados aqui, que foi a que o Carlos Firetti ele falou no... Tô lendo toda hora o nome dele aqui que eu esqueço. Que ele falou na teleconferência, mas o próprio documento de resultado ele traz mais de 60 páginas, tá? Tem muita informação. Um ponto aqui que eu achei bacana de destacar, voltando naquela questão lá dos 20% de resultado inferior de 2022, se a gente fizer uma conta de padaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 anos. Somando aqui tem no mínimo 120 bilhões de lucro líquido em 6 anos. 120 bilhões. O banco ele tem muita gordura, ele tem muito caixa, ele tem muito dinheiro. Não é essa histeria que todo mundo está vendo. Uma outra imagem que eu trago, eu citei o Nubank, então eu vou usar ele como comparação, mas não é só o Nubank que está passando por um momento de dificuldade, não. O C6 Bank também anunciou demissões, a gente tem essas fintechs aí que elas estão passando por um momento delicado. Mas olhando o Nubank, igual eu falei aqui, ó, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Bem superficial, tá, galera? Patrimônio líquido de 3,5 bilhões, captação de 71 bilhões, ativos total 108 bilhões. Aí você pega o Bradesco, a gente tem um lucro líquido de 7 bi, aqui a gente tinha de 129 milhões. Eu tenho patrimônio líquido de 154 bilhões, aqui eu tenho um patrimônio líquido de 3 bilhões. Captação de 1 trilhão de reais. Eu não vou nem me estender aqui não, mas a diferença é muito gritante, não tem como comparar um banco dessa magnitude, seja Bradesco, seja Banco do Brasil,
seja Santander ou Itaú, com esses outros bancos, ou que sejam outros ativos. A gente pega a parte de lucro aqui, ó, aquela informação de novo, lucro, 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 lucro. Se a gente passa aqui pro site Oceans 14, uma coisa que eu fico muito tranquilo quando eu olho uma instituição dessa, eu venho aqui, ó, desde 1995, são 27 anos de resultado. Patrimônio líquido do banco era 4 bilhões em 95. 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 13, 15. Patrimônio líquido é o patrimônio dos acionistas. 19, 24, 30, 34, 89, 100, culminando em 154 bilhões. É um patrimônio líquido que ele está crescendo ano após ano durante 27 anos. É um lucro líquido que ele está crescendo ano após ano por 27 anos, sem um ano de prejuízo. Houve correções, mas não houve prejuízo. Quando a gente olha esse gráfico aqui, ó, cotação vezes o lucro, as barras em verde é o lucro do banco e em amarelo é a cotação. Em vários momentos, por exemplo, aqui em 2015, ó, a gente vê o lucro do banco explodindo e a cotação, o que está fazendo? O investidor safo, o que ele fez? Ele estava comprando aqui embaixo e o lucro do banco está lá em cima. Aí depois, a cotação ela acompanhou o lucro do banco caiu um pouco, mas a cotação caiu bem expressivamente. A gente tem essa diferença de lucro aqui de 2021 para 2022. Esses resultados aqui do site de lucro, eu não sei o que eles usaram de informação aqui, mas não está batendo com o formulário oficial, né? Porque o lucro de 2026 foi 26 bi. O de 2022 está certo. Talvez eles usaram algum sistema, mas eu queria mostrar a questão do lucro e a cotação, os dois acompanharem, né? Os dois andarem juntos. E agora a gente tem um banco dando lucro e a cotação despencando. E agora, para poder finalizar o vídeo, eu trago aqui o Profit, que eu vou mostrar o que eu fiz, voltando lá naquela frase que eu falei no início do vídeo. Compre, mesmo quando houver sangue nas ruas. Temos aqui em tela a cotação de Bradesco. Percebam que é uma cotação crescente, desde quando se tem os dados aí, acumulando hoje 14.000%. Esse gráfico está corrigido por grupamentos e desdobramentos, por bonificações aí de JCP, de dividendos, tá? Muitos de vocês devem ter reparado essas outras abas aqui. Eu trouxe para fazer uma reflexão mesmo, que foram ativos que tiveram seu momento de subida, IRBR aí com 400% e depois foram ladeira abaixo, e muita gente acreditando no ativo, entrando, esperando um turnaround. A gente teve Magazine Luiza, que com certeza deu para ficar rico, né? A gente tem aqui 100.000% de alta. Só que o investidor, pessoa física, ele não entrou aqui, ó. Aqui tá entrando o institucional, tá entrando o investidor grande que acredita nos fundamentos da empresa e tá comprando fundo. Se ele desceu fazendo um DCA aqui, ó, vamos supor que ele ficou com médio nesse ponto, ele tem 16.000% de alta, entendeu? Aí a galera começou a entrar nos topos aqui, ó, entrou aqui em cima. E talvez entrou muita gente aqui, ó, acreditando na empresa que não tem mais fundamento. O IBR, a mesma coisa. Quantos que a gente não conhece que não entrou em OIBR, teve o seu momento de glória com 1.800%, depois foi ladeira abaixo. Desde 2009, muita gente entrando aqui nesse meio, ó. Turnaround. Lojas Americanas agora, a empresa que, pelos seus balanços desde 2010, 2011, está dando prejuízo. Teve um movimento de alta de 400%, depois foi para baixo, de lado, corrigiu. Talvez deu para recuperar aqui, né? Sair no 0 a 0 e agora acabou. Muitas empresas de varejo, né? Pets fez o IPO tem pouco tempo, a mesma coisa, ó. Então eu tenho um topo aqui e depois foi ladeira abaixo. Isso aqui eu estou trazendo para vocês para reflexão. Por que com empresa ruim eu tenho coragem? Vou botar um dinheiro de pinga, só para ver, vamos ver o que dá. Faz isso com opção, pô. Pega uma empresa boa que tá despencando aí, compra opção. Em vez de você ficar arriscando em média, esperando turnaround, faz com opção. Entendeu? Estuda empresa boa, reflita sobre isso. Não fica tentando turnaround em empresa ruim, não. Porque talvez você vai acertar uma na vida. Agora, com empresa boa, quantas você pode acertar? Entendeu? A gente percebe que o atual preço de Bradesco, ele está praticamente no fundo do Covid. Esse aqui é o Covid, é o Corona Crash.
destacado aqui na tela, a gente tem uma cotação hoje no fundo do Covid. Se a gente colocar no gráfico semanal, ele é um gráfico diário, a cotação está exatamente no fundo do Covid, tá? E se eu tirar os splits e grupamentos, dividendos e bonificações, a gente ultrapassou o fundo do Covid aqui. Então a cotação caiu muito. Ela fechou na sexta-feira com 7,4% de queda em relação ao dia anterior. 7,4 não, porque ela está sem a correção aqui. Vamos marcar que vai dar um pouquinho maior. 8,19, estava no gráfico semanal. Deu uma diferença aí de 8,19 em relação ao fechamento anterior. O gap de baixa aqui gigantesco. Quem estava comprado em put ficou muito feliz. Mas aqui não é o ponto. O ponto é que eu até comentei no grupo, eu falei, porra, se Bradesco despencar, eu vou fazer algum tipo de operação. E que operação que eu pensei? O que eu falei? Eu falei, pô, eu vou aguardar a confirmação. Não adianta eu querer comprar put depois que todo mundo já sabe o resultado, o mercado ele tá precificando isso aí. Aqui até poderia. Eu poderia ter comprado uma put aqui na abertura, ó. Só que olha só o que o mercado fez. Ele ainda teve um movimento de alta em relação ao mesmo dia. Ele subiu quase 3%. Minha put talvez eu iria ter prejuízo. Aí depois caiu mais um pouquinho e fechou aqui em baixa. Mas não adianta, depois que já aconteceu. Só que eu falei, não, se ele despencar mesmo e tá todo mundo vendendo, eu vou comprar. Só que eu não vou comprar o ativo, porque vai um gasto de capital muito grande. O que eu posso fazer aqui? Eu vou comprar opções longas. Então eu decidi entrar comprando call, aproveitando esse momento de baixa e que esse preço que Bradesco tá, 12, 13 reais, pensando em Bradesco preferencial, eu considero um valor muito barato e eu ficaria muito tranquilo em ter Bradesco nessa faixa de preço. Quando a gente abre aqui o gráfico, a parte de estratégia de opções, o que eu fiz? Peguei mais ou menos aí de 6 a 8 meses para frente. No caso, eu entrei nas opções aqui de 20/10/2023, são 172 dias úteis, dá mais de 6 meses aqui, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios para eu poder realizar a operação. A minha estratégia, que eu raciocinei agora, eu vou dar uma segurada, né? Porque eu já acompanhei alguns exercícios ruins de bancos e a gente depois tem um movimento corretivo natural. Então eu vou dar uma segurada. Se não acontecer nada dentro aqui uns 2 meses, como é uma operação que ela é compra de volatilidade, e agora eu tô com tempo contra, né? A gente tem o time decay aí das opções, o teta corroendo o valor da minha opção, apesar dela ser uma opção muito longa, com tempo grande aí para ser corroído, mas de 2 a 3 meses ali, se não acontecer nada, aí eu vou começar a fazer venda coberta em cima dessa opção longa que eu comprei. No caso aqui, eu comprei a de 13,40, eu queria bem encostado no preço. No dia da operação, ela estava com spread ali, uma oferta de compra no bid de 1,50, a melhor oferta de compra, e a melhor oferta de venda de R$4. Eu até vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar o Times and Trades e vou colocar da sexta-feira. Vou mudar a data da negociação dele aqui. Hoje é dia 11, foi no dia 10. Vou colocar aqui às 10 horas e a data final 13 horas. Eu já tinha negociado. No dia 10 também. Era BBDC J14. Praticamente eu fiz metade do... Praticamente não, eu fiz metade das ordens que apareceu aqui, ó. Então essa primeira ordem aqui foi minha, com 1 quilo de opções, às 10h18. Eu larguei lá a minha ordem de compra no 1,50, não apareceu nada, eu fui subindo, executou no 1,80. Eu falei, opa, tava entre 1,50 e R$4, executou no 1,80. E eu olhei no Black Shoes, no momento da operação, o valor dessa opção ela tava precificada em R$2,70. Ou seja, pelo Black Shoes, eu comprei algo de R$2,70, eu paguei R$1,80. Quando teve um movimento corretivo e Bradesco continuou caindo no decorrer do dia, depois eu consegui comprar mais 500 a 1,66 e depois eu consegui comprar mais 500 a 1,65.
Eu fechei o preço aqui de compra dela. Aí depois entrou mais gente, ó. Entrou da Mirai, entrou do próprio BTG comprando 4 quilos. E aqui eu tive Mirai com mais 1.000 no 165. Meu preço médio ficou em 1,73. Aí agora qual que é a jogada aqui, ó? Eu gastei 1,73. Caso eu quisesse desde já fazer uma venda coberta aqui, ó, no 13,59, eu teria negociado nesse dia 26 centavos, considerando que ela desse exercício, né? Então eu teria negociado 26 centavos, mais um spread de 40 até 1,59, que é 13,40 o meu strike, né? E eu colocasse aqui mais 13,59, então daria mais 19 centavos. Eu ficaria com 45 centavos. Quanto que eu paguei nessa opção? Eu paguei 1,73. Olha o retorno que eu tive. Em uma operação, eu conseguiria 26% já. Eu teria mais 8 operações para fazer rolagem. Aí eu poderia ir rolando para cima, poucos strikes aqui, se o preço ele disparasse e fosse mordendo centavos a centavos, até que chegasse no final aqui. Eu poderia ter a opção ainda para poder exercer ou fazer alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é, a estratégia ela se resumiu: comprar uma opção de um ativo que está muito barato, eu paguei barato pela opção e eu tenho muito tempo para ela dar exercício, eu tenho muito tempo de manobra, eu não tenho pressa nenhuma, são 8 meses até outubro. E agora, tipo assim, eu paguei uns 70. Vamos abrir um gráfico aqui de novo. Ele voltando para a região de... Ele ficou lateral, ó. Vamos colocar uma média de 200 dias para a gente ver qual que foi o preço que o Bradesco estava aí nesses 200 dias. Então eu tenho uma média móvel aqui de 200 dias de 16,92. Se Bradesco voltar aqui para a região de R$ 15, de R$ 16, dependendo de como essa volta for, que não é uma coisa muito difícil de acontecer, quer ver uma coisa só? São expectativas, tá, galera? Isso aí eu montei a operação, lógico, a gente tem que ter uma expectativa. Se eu pegar 16 e dividir por 12,67, menos 1 vezes 100, eu tenho uma alta de 26% para ele chegar no 16 de novo. Se a gente olhar aqui, ó, no gráfico, então eu vou pegar, vou me ater a 2 pontos aqui. Primeiro o fundo do Covid, que foi em março de 2020, e depois um próximo fundo do Covid em março de 2021. Depois que ele fez o fundo, em 200 dias ela recuperou 80%. Em 56 dias ela recuperou 49%. Em 16 dias recuperou 38%. Aqui, do fundo, em 3 dias foi 3%. 15 dias, 35%. 55 dias, 47%. Teve um movimento aqui, né? Se a gente for lá em 2021, cadê a queda de 2021? Foi essa queda aqui, ó. Eu tive 28% em 19 dias. Eu tive 48% em 70 dias. Então, as perspectivas são muito boas. Olha esses movimentos de correção aqui, ó, são movimentos de 20%, ó, 16%, 19%, 22%, 31%. E o que acontece? Considerando aquela alta de 26%, que eu estou na expectativa, que seria Bradesco voltando para a região de R$16, vamos supor que essa alta ela ocorra daqui 60 dias, tá? Faltam 173 dias úteis para o exercício, eu vou diminuir aqui 60 dias, então vai ficar 111 e um valor aqui de R$16. Vou diminuir a volatilidade também, vou colocar a volatilidade aqui de 30. Só aqui, ó, já deu mais de 100% de lucro. Então eu dobrei o capital em 60 dias úteis. É algo formidável, tá? Aqui eu tô pensando baixo. Se a gente pegar e colocar aqui a volatilidade, vamos ver a média de volatilidade implícita do ativo. Colocando uma média de 21 dias, a gente tem uma volatilidade média aí de 40. Vamos aumentar aqui. Vamos colocar dos 50 dias. Volatilidade média de 45. Vou considerar 40 aqui então no cálculo. Vamos subir aqui para 40. A nossa opção já foi para 3,76. Ah, se essa mudança aqui ocorrer em menos tempo, vamos supor que
40 dias, então tinha 171 menos 40 dá 131. Olha o preço, 395. As possibilidades, as perspectivas aqui são muito boas em relação ao preço, né? Qualquer coisa que subir acima de 13,65% ao ano em relação ao preço atual, eu já estou no lucro. Eu fiz a rentabilidade de um ano em alguns meses. O que seria isso? Preço atual 12,67, 13,65%. Ela teria que ir para 14,40. Vamos colocar aqui então o preço da ação em 14,40. A minha opção foi para 2,68. E 2,68 em relação a 1,70, vamos ver quanto que vai dar, são 54% de rentabilidade. Entenderam? Com a opção longa, quando o ativo ele dá essa explodida e eu tenho bastante valor intrínseco nela, como eu tenho bastante valor extrínseco nela, ela acaba se valorizando bastante. E eu posso fazer diversas coisas na subida de preço dessa. Eu posso realizar o lucro da operação, eu posso montar um collar, que é o que eu estou pensando em fazer. Tem muita coisa que dá para fazer, galera. Tem muita coisa que dá para fazer. Eu posso ir vendendo aqui, rolando até o final, mas eu já vou encerrar por aqui, que o vídeo ficou muito grande. Tá aqui a nossa posiçãozinha comprada, 2 kg de Banco do Brasil, vencimento para outubro, preço médio de 1,73. Vamos aumentar esse vídeo aqui de novo. E é isso aí, galera. O vídeo ficou grandão, né? Ficou grande. Acredito que poucos vão chegar até o final. Se você chegou até o final, parabéns e muito obrigado por confiar no nosso trabalho e estar acompanhando até aqui. Mas eu queria mostrar para vocês. E para você que chegou até o final, eu acredito que a mensagem ela ficou... Eu consegui passar uma mensagem, né? Que é da gente estudar os ativos, verificar se realmente faz sentido esse histerismo que está acontecendo e poder se aproveitar da possibilidade, da oportunidade que surgiu. Que se der certo essa oportunidade, nada aí se o ativo ele der R$2 de lucro, R$3 de lucro, R$4 de lucro, eu estou fazendo perto de R$10 mil numa operação dessa. Isso aí já dá o lucro do ano, ele já dá a rentabilidade do ano. É nesse momento que a gente faz dinheiro. Uma operação boa, uma operação que eu tenho espaço, eu tenho possibilidade de lucro muito grande, não fiquei inventando trade, não fiquei fazendo um monte de operação, foi somente uma, cirúrgica. Como dizia o Barsi, aquela operação de jacaré, né, que você ficou ali parado com a boca aberta, esperando o animal vir para você pegar o animal, e foi isso que eu fiz. Aproveitei o momento, caiu, afundou, todo mundo saiu, eu falei, é agora que eu vou entrar. Isso não serve só para opções não, tá, galera? Isso serve para compra de ativos aí também que vocês consideram bom. No caso das opções, uma vantagem muito boa é a questão do custo, né? É a questão do custo e a possibilidade de lucro. Eu gastei nessa operação aqui R$3.440. Se eu fosse comprar 2 kg de Bradesco para investir no ativo, quanto que eu ia gastar? Eu ia gastar aqui 2.000 vezes, pegar a cotação atual, 12,67, ia gastar R$25 mil. Eu gastei 3.440. A diferença é gritante, né? Foi um pouco mais de 10% aí. Também tem aquela estratégia das opções longas, né? Se você acredita no ativo, você também pode fazer a compra de opções longas, que aí você vai conseguir comprar ele com maior desconto ainda. Mas enfim, galera, chega de vídeo que eu já tô rouco, eu tenho que começar a fazer vídeo com água aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha aberto a mente de vocês aí para novas possibilidades. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!